amada igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 112. Você que nos acompanha também aí na sua casa, pela internet, abra também a palavra do Senhor, ou se quiser somente acompanhar também ouvindo, Salmo de número 112. Promessa da vida futura aos piedosos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Que palavra abençoada para todos aqueles que cumprem a palavra do Senhor. Porque nós temos que ser misericordiosos e piedosos. E nós que fazemos assim como Jesus fez, agimos assim como Jesus agiu, nós vamos receber o nosso galardão. E a nossa recompensa não é deste mundo. A nossa recompensa vem do alto. A nossa recompensa, ela vem do Senhor dos Exércitos. Essa é a melhor recompensa que nós temos. Então, por isso, nós temos que sim, praticar a palavra do Senhor, sermos piedosos, praticar o bem, independente se vamos ser reconhecidos por isso ou não. Aliás, é muito comum e que aconteça de não sermos reconhecidos neste mundo. Isso é muito comum. Pelo contrário, receber como agradecimento a ingratidão. Isso é muito comum. Mas o nosso merecimento, a nossa gratidão não vem dos homens, mas vem do Senhor. Então temos que continuar fazendo, praticando o bem, porque é para Deus que nós fazemos. Amém, amados? Então vamos continuar firmes, com coração bondoso, com coração misericordioso, porque o Senhor se agrada com essas atitudes. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te damos graças por estar na sua casa, como igreja, louvando ao Senhor. Obrigada, Senhor, por dar permissão para que nós estivéssemos aqui, reunidos, seja aqui no prédio da igreja, seja na nossa casa também, louvando ao Senhor, mas a liberdade que nós temos de poder prestar culto ao Senhor. Muito obrigada por essa liberdade. Nós te louvamos, porque o Senhor está presente em nosso meio. Pedimos que o Senhor dirija este culto, desde agora o seu início até o término, que o teu Espírito Santo haja com liberdade em nosso meio, que nós possamos sentir a tua presença, ouvir a tua voz através das orações, através das leituras da tua palavra, através, Senhor, da tua palavra que o Senhor vai falar com a igreja nesta noite, através dos louvores, de cada pedacinho deste culto, de cada situação, Senhor, que aconteça aqui, que o Senhor esteja falando com a igreja, Senhor.
e que nós possamos, ao terminar o culto, estarmos renovados pela ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, recebe o louvor, recebe a adoração da Tua igreja, Senhor. Esteja, Senhor, fazendo a Tua vontade hoje, na nossa vida, não somente hoje, todos os dias, mas em especial agora, no culto, Senhor. Haja com liberdade e faça a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ainda abrir a palavra do Senhor em 1 João 1, 9. 1 João 1. Vamos ler os versículos 8 e 9. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E neste momento, nós vamos nos colocar diante do Senhor, seja assentado, em pé, de joelhos, aqui na igreja, você que está aí na sua casa também. Não importa a forma física, mas o nosso coração, que esteja totalmente prostrado ao Senhor neste momento. Fale com o Senhor o seu pecado, a sua falha, porque como diz no versículo 8, se nós dissermos que não temos pecado nenhum, nós estamos nos enganando a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Ou seja, todos nós temos pecado. Por isso nós temos que nos apresentar diante de Deus, dizer a Ele quais são esses pecados e pedir perdão. Então, neste momento, vamos fazer isso, de coração verdadeiramente arrependidos. E com certeza o Senhor estará nos ouvindo e nos perdoando. E na mesma oração, você vai colocar diante do Senhor o seu pedido de oração, aquele desejo, aquela necessidade, aquele sonho, seja de saúde, de emprego, não importa qual é a sua oração, você vai colocar agora diante do Senhor. Esteja nesta caixa de oração, o mesmo que não esteja aqui, você vai colocar agora diante do Senhor. Eu quero convidar o diácono Claudenilson a vir aqui à frente para fazer essa oração nesse momento. Glória a Deus, amada igreja. Vamos estender nossos olhos, vamos orar ao Senhor, agradecer Ele, porque Ele é maravilhoso e bondoso com nossas vidas. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado, Deus, por todas as coisas que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos seus filhos amados, sobre a Tua igreja, Deus, e sobre todas as nações e os povos. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, estendendo, Papai, as suas mãos, Pai, para curar as nações, curar as pessoas e curar cada um, Deus. Abençoa, Pai, o dizimista, Pai, o ofertante, Papai, dessa casa. Mas só abençoa realmente, ó Deus, que você esteja, Papai, visitando, Papai, a cada um. Abençoa, Deus, que o Senhor entrega, ó Deus, a bênção, Pai, de cada um. Abençoa, Pai, no momento de oração, Deus, no momento de propósito, Deus. Seja em toda caminhada, Deus, cristã, seja caminhada, Pai, de cada um, ó Deus. Abençoa, Papai, aqueles, Papai, os pecados, Pai, de cada um, ó Deus. Que o Senhor possa realmente, Pai, visitar, ó Deus, na caminhada dessas pessoas, na caminhada dos seus filhos. Deus, abençoa, Deus, que aqueles, Papai, que cometeu pecado, Pai, diante dos teus olhos, ó Deus, sejam perdoados, Pai, fielmente, Pai, diante de Ti. E que essas pessoas continuem voltando, Pai, para os Teus caminhos, Pai, voltando, Papai, para o alvo que é Jesus Cristo, ó Deus. Retire, Papai, todo o pecado, toda a mágoa, do consciente, Pai, e do inconsciente. Mas que realmente, ó Deus, as pessoas, Papai, possam ser voltadas, Pai, diante do Senhor. Papai, que diante, Pai, de Ti, que nós podemos, Papai, chegar, Papai, até os céus, Papai, limpos e puros de corações, ó Deus. Abençoa, Deus, a cada um, ó Deus. Derrama, Pai, da bênção. Abençoa, Pai, a caixa de oração também, ó Deus. Onde que os seus filhos, Pai, vêm depositando a fé delas, ó Deus,
no Senhor, Deus. Abençoa, Deus, que o Senhor possa, Pai, visitar os corações, aqueles que ainda, Pai, não colocaram, Pai, o pedido de oração na caixa de oração, que o Senhor possa, Pai, visitar também, Deus. Louvamos a Ti, glorificamos, Deus, aqueles que estão assistindo também, ó Deus, pelo YouTube e pelo Facebook. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, a vida de cada um dos Teus filhos amados. Em nome de Jesus, amém. Amém, louvado seja o Senhor. Podei-vos assentar? Mesmo assentados, abram as Bíblias em Provérbios 11, 24. Provérbios 11, 24. Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor e vamos estar orando, abençoando a todos os dizimistas e ofertantes da casa do Senhor. Se você que está aqui na igreja trouxe seu dízimo, sua oferta, durante a oração, você poderá colocar seu dízimo e oferta no gasofilácio. Você que está na sua casa, você poderá pegar o seu dízimo e sua oferta nas mãos, para depois entregá-lo também. Neste momento também aproveite para pegar a chave da sua casa, chave do seu carro, da sua moto, qualquer coisa que envolva seu trabalho, seus estudos, pegue agora nas suas mãos, para que possamos orar e abençoar a sua vida financeira, a sua família. Então vamos ler Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Então é palavra do Senhor dizendo que aquele que dá de livre e espontânea vontade, de coração, alegre, voluntário, sempre vai ser acrescentado muito mais e mais. Mas aquele que retém mais do que lhe devia ser retido, ele vai perder muito. É isso que diz a palavra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos estar orando por todos os dizimistas, por todos os ofertantes, por todas as pessoas que buscam um milagre na vida profissional, na vida estudantil e na vida financeira. Então, nesse momento, ore com fé. Eu vou convidar aqui o diácono Ricardo para estar fazendo esta oração. E você vai orar com fé, fechando os teus olhos e tendo fé que o Senhor vai responder a oração assim que for falado o amém. Paz e graça, irmãos. Alegrei-me, como disseram, vamos à casa do Senhor, né? Uns têm salmos, outros têm cântico, né? Estamos alegres, né, irmãos? Apesar das dificuldades, mas o Senhor tem provido as nossas vidas. Vamos se apresentar diante do Senhor. Pai amado, Pai santo, meu Deus, eu venho te apresentar, Senhor, a mim, Senhor, a tua casa, Senhor. Ó, Papai, cada filho, cada filha tua, meu Pai, meu Deus, que tem se apresentado aqui na tua presença, Senhor. Uns têm cântico, outros têm louvores, Senhor, outros têm palavra, meu Pai. Seja tudo para a honra e glória, Senhor, do teu nome. Também eu venho te apresentar, Senhor, os ofertantes, os dizimistas, Senhor, da tua casa. Que o Senhor venha abrir portas, meu Pai, onde não há porta, porque o Senhor é aquele provedor, Senhor, de nossas causas, meu Pai, difíceis, Papai. Nós cremos, Senhor, no milagre, Papai, ó, Papai, da salvação em Cristo Jesus, Papai. E assim, meu Deus, eu venho te apresentar, meu Deus, a tua igreja nas tuas mãos, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha estender as tuas mãos, Papai, sobre cada um, Papai, aqui se encontra, Papai, nesta hora, Papai. Meu Deus, abençoa, meu Deus. Oh, Papai, se é uma causa, meu Pai, impossível, Papai, que o Senhor entre com providência, Senhor. Se é uma porta de emprego, Senhor, entre com providência, Senhor. Abre, Senhor, como o Senhor abriu para mim, Senhor. Quando eu cheguei aqui de Fortaleza, Senhor, Papai, eu olhei para um lado e para o outro, Senhor, e eu vi, Senhor, como se estivesse ali, Senhor, um mar, Senhor, ao meu redor. Não tinha, Senhor, oh, Pai, um lugar, Senhor, para mim recorrer, Senhor. E ali, meu Pai, eu joelhei os meus olhos, joelhei-me, Senhor, ali, Senhor, e eu pedi uma porta, Senhor.
Ó papai, o Senhor abriu uma porta, Senhor, porque os meus filhos pediam, Senhor, ó papai, pão, e naquele momento eu orei ao Senhor, e Ele me proveu, Senhor, uma porta de emprego, e aqui, Senhor, como testemunho, como esta oração, papai, eu faço a Ti, Senhor. Papai, neste momento, Senhor, eu creio, Senhor, que cada irmã, cada irmão que aqui se encontra, papai, uma causa difícil, o Senhor pode o resolver, Senhor, porque Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, papai. E assim, meu Deus, eu Te louvo, e assim, meu Pai, eu Te agradeço, em o nome do Teu Filho Jesus. Amém. Passo agora a palavra ao Ministério de Louvor. Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos louvar o Senhor. Vamos falar o quanto o Senhor é grande neste louvor. Amém? Hoje foi um dia que já choveu bastante, né? Só que nós vamos pedir por mais chuva, mas não essa chuva física na qual nós estamos habituados aqui. Nós vamos pedir para Deus derramar chuva de bênção sobre a vida de cada um, amém? Quem acredita nessa palavra? Quem acredita que Deus pode derramar bênção sobre a sua vida? Então vamos louvar junto esse hino. Assim como a nossa anseia por
momento vamos tirar um momento do louvor para agradecer a Deus. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não desisto. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você acreditou na minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou tudo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Glória a Deus! Eu te agradeço, Deus, que se lembra de mim, não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço Você acreditou na minha história e fez o que ninguém pudesse imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que pertenço. Pertencemos a Ti, Senhor! Aleluia! Toda a honra, toda a glória a Ti! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.
Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Podei vos assentar? Como é bom nós realmente podemos estar na presença do Senhor, poder ter essa liberdade de adorar, de louvar a Deus e poder dizer isso a Deus, agradecer a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida, pela mudança de história, de vida. Realmente, só Deus para fazer algo tão grandioso por nós, mudar a nossa história. E nós temos que agradecer, não só nesse momento de louvor, cantando, isso também, mas em todos os momentos da nossa vida. Nunca se esqueça, amados, você que está aqui na igreja, você que está aí na sua casa, nunca se esqueça de agradecer todos os dias a Deus pelo que Ele já fez, pelo que Ele faz e ainda fará na sua vida. Dai graças ao Senhor, sempre, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Nós vamos fazer a leitura do 21 e do 22. Tiago 1, 21 e 22. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor. Você que está aí na sua casa, se está com a sua Bíblia, abra em Tiago 1, 21 e 22, ou apenas ouça a leitura também da palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra, e ela é viva, verdadeira e eficaz, porque ela é do Senhor. E neste momento, fala conosco. Que nós estejamos receptivos a Te ouvir. Nossos ouvidos atentos a ouvir a Tua voz. Nossas mentes e corações totalmente cativos somente ao Senhor neste momento. Que nenhuma distração ou perturbação nos impeça de Te ouvir, entender e colocar em prática na nossa vida, para estarmos sendo obedientes e abençoados pelo Senhor. Fala com a igreja agora, Senhor. Meu Deus, eu me coloco como instrumento do Senhor neste momento. Usa-me agora. Que nenhuma palavra saia da minha boca vinda de mim mesmo, mas que todas as palavras que saiam de mim venham diretamente do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo fale por meu intermédio. Usa-me e fala agora com a igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Podei vos assentar? Amados, Deus, Ele fala conosco por diversas maneiras, por diversas formas. E quando a gente ora, pedindo ao Senhor que nos traga uma mensagem que fale primeiramente a nós, que vamos trazer, ser instrumento dEle, para falar com vocês aqui, com vocês aí na sua casa. A gente ora, eu oro assim, falo, Senhor, fala através de mim o que o Senhor quer falar com cada um de nós.
Porque nós que preparamos a mensagem, e não é só pastor que prepara a mensagem, são mensageiros de Deus, pregadores que levam a palavra de Deus. Este ano mesmo, aqui depois que nós voltamos aos cultos presenciais, nós já tivemos outras pessoas trazendo a palavra e vamos ter outras também até o final do ano. Porque Deus tem colocado no meu coração para dar oportunidade para outras pessoas que Ele tem mostrado para mim, que são pessoas sendo colocadas por Ele para também levar a palavra. E todos que pregam, todos que sobem no altar, que é um lugar santo, e eu sempre falei isso, quem me acompanha há mais tempo ou há menos tempo tem ouvido isso. O altar é um lugar santo, e quem sobe aqui tem que estar sendo santo, no sentido de estar tendo uma vida consagrada a Deus. Isso não é brincadeira. Eu não posso subir aqui tendo uma vida totalmente em pecado. Todos nós somos pecadores e pecamos, vejam só a diferença. Mas não vivemos em pecado, é diferente. Mas quem vive em pecado e sobe aqui, principalmente para levar a palavra de Deus, acaba traindo maldição para si mesmo. E amaldiçoa também aqueles que ouvem. Então é muito sério. Por isso eu sempre peguei no pé de ministério de louvor. O ministério de louvor que está sempre no altar, tem que estar sempre se consagrando a Deus. Não pode ter uma vida em pecado. Sempre peguei no pé e sempre fui, desculpe a palavra, mas por alguns é isso mesmo, odiada por alguns. E alguns aqui sabem disso. Porque não entendem a minha preocupação com isso, em passar essa mensagem, porque é muito sério. Então, quando Deus me escolheu para ser pastora, que foi algo que eu não estava nos meus planos. Eu sempre gostei muito de cantar, sempre, desde que me converti, já falei isso, com 12 anos, me tornei ministra de louvor, sempre cantei, sempre gostei de louvor. Cheguei a fazer parte de um grupo em Botucatu, estávamos gravando até um CD, quando eu morava lá. Então, sempre fui voltada para o ministério de louvor, sempre gostei. Mas Deus queria outra coisa para mim. Me chamou para algo diferente. E quando Deus chama, eu nunca disse não a Ele. Nunca. Nunca disse não a Deus. Mesmo tendo medo, mesmo tendo temor, eu sempre pensei assim, se Deus está me chamando, eu digo sim, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Então, a minha preocupação em subir no altar sempre foi muito grande. E eu sempre falei para Deus, nunca me deixa subir no altar se eu não estiver preparada. Então, quando eu oro, eu digo a Deus, que o que eu falar, Senhor, seja aquilo que o Senhor quer que eu fale. Aquilo que precisa ser ouvido. E às vezes, a mensagem é mais leve, às vezes a mensagem é mais pesada, às vezes, enfim, Deus sabe o que as pessoas precisam ouvir. Sejam vocês aqui na igreja, seja você que vai ouvir aí pelo YouTube, pelo Facebook. Alguém precisa ouvir, várias pessoas precisam ouvir as mensagens. E Deus nos conhece. E ontem, eu orei a Deus e falei, Senhor, que mensagem o Senhor quer passar para a igreja amanhã? Ou melhor, primeiro eu, que mensagem o Senhor quer falar comigo primeiro? Que primeiro somos nós, que preparamos a mensagem, que somos trabalhados com Deus através daquela mensagem. E o que o Senhor quer que falar com a igreja? E aí, até hoje eu não tinha tido nada ainda, assim, pensava em coisas, mas daí falava assim, Deus, não, isso não é eu que quero, é você que está querendo. Ele falava comigo, falava, então, deixa para lá. Aí hoje de manhã, foi assim, que Deus é assim, tchum, um negocinho que eu li, Deus falou, é isso. E aí hoje de manhã, Deus me deu a mensagem.
E a mensagem é livrando-se da imundícia. Esse é o tema da mensagem que Deus me deu. Livrando-se da imundícia. É um tema pesado. Porque imundícia é porcaria. É sujeira. É porcaria. Agora vamos ver o que Deus tem para falar com a gente através disso. Primeiro, nós estamos vivendo em um mundo que a Bíblia diz, o mundo está em quem? Podem falar. No maligno. Quem é o maligno? O diabo. Eita, pastora Cláudia, quer dizer que o mundo está no diabo? Está. Você é do mundo? Eu sou do mundo? Não. Nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Há uma grande diferença. Estamos no mundo de passagem, mas não pertencemos a ele. Quem pertence ao mundo? Quem não é de Deus. Porque quem é de Deus não pertence ao mundo. Quem pertence ao mundo é do diabo. É pesado, é forte? É, mas é a verdade, é a Bíblia que diz isso. Se nós começarmos a ler e estudar a Bíblia, é isso que ela diz. O mundo está no diabo. E quem pertence ao mundo pertence ao diabo. É uma questão de interpretação. Mas nós não pertencemos ao mundo e nem ao diabo, e glória a Deus por isso. Amém? Nós pertencemos a Deus e estamos no mundo, não somos do mundo. E por isso, nós não podemos viver na imundícia. Não podemos viver, tá? Os maus exemplos, e agora quando eu falo em maus exemplos, são pessoas que são do diabo, que são do mundo, e acabam se aproximando de nós, que não somos do diabo, que não somos do mundo, para nos afastar de Deus. Esses maus exemplos se apresentam até nós como se fossem, entre aspas, de Deus, porque não são de Deus, como pessoas boas, como pessoas que fazem o bem, querem fazer o bem. Presta muita atenção nisso, pois existe muito engano no mundo. E filhos e filhas de Deus estão sendo enganados pelo diabo através de seus filhos que estão no mundo aqui, para tirar os filhos de Deus do seu caminho. Jesus está voltando e muitos são tirados e não vai dar tempo de voltar para Jesus. Então, cuidado. Os maus exemplos nos afastam de Deus e eles fazem com que o velho homem, o nosso velho homem, retornem. Quem é o velho homem? Aquilo que nós éramos antes de conhecermos Jesus Cristo. A nossa vida em pecado. Porque antes de nós conhecermos Jesus, antes de nós aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós vivíamos no mundo, éramos do mundo e vivíamos no pecado. E se não éramos ainda de Deus, nós éramos do diabo. Jesus veio, se entregou na cruz por nós, derramou o sangue precioso. Nós nos encontramos com Ele, dissemos sim a Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador, me arrependo, me perdoa. Jesus nos perdoou, nós nos tornamos novas criaturas. A partir daí, há um novo nascimento, um novo Mateus, um novo Gabriel, uma nova Marleuda, uma nova Lúcia, e assim todos nós somos novas criaturas. E esse velho homem, essa velha mulher, diante de Jesus, quando os maus exemplos chegam até nós, essas más influências,
Ai, olha lá, ele florescendo ali dentro. Pecados que cometíamos chegam na boca do nosso coração, da nossa mente, da nossa boca, se é com a boca que a gente pecava, se é com a mão, na boca da mão, na pontinha ali, ó, para que a gente comece a fazer as mesmas coisas que fazíamos antes de Jesus. Cuidado, se afaste de maus exemplos, se afaste de más companhias. Precisamos nos desligar da imundícia e do acúmulo de malícia. E para isso, às vezes, temos que ficar longe de certas pessoas. Mas é parente. Cuidado. Mas é amigo. Que amigo é esse? Que te afasta de Deus. Mas é namorado, então esse namorado não é de Deus. Cuidado. É namorada, então essa namorada não é de Deus. Porque se ela te afasta de Deus, ela não é de Deus. Se ele te afasta de Deus, não é de Deus. Só que a pessoa fica cega espiritualmente e não enxerga as coisas que o Espírito Santo está falando. Aliás, quando a pessoa está imunda, está com malícia, de tanto pecado que começa a entrar nela, o Espírito Santo vai se afastar dela. E aí fica mais difícil ainda de ela enxergar as coisas erradas que ela faz. Se torna cada vez normal, mais normal. Não, isso é normal, não tem nada demais. Vamos ver 4 lições muito importantes que nós temos que saber a respeito de como tem que ser a nossa vida. Primeiro, nós temos que rejeitar a imundícia. Rejeitar a imundícia. Essa é a primeira lição. Bom, vamos lá. Mesmo cada um de nós tendo sido lavados no sangue de Jesus, porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos lava de todo o pecado, com o seu sangue precioso que Ele derramou naquela cruz. Por isso que Ele teve que morrer, crucificado, derramar o sangue. Antigamente, no Velho Testamento, antes de Jesus vir, eram levados até o templo animais puros, sem mácula, sem mancha, o melhor animal que tinha, sem nenhum defeito, para que fosse sacrificado em expiação aos pecados das pessoas. Era assim que as pessoas pediam perdão a Deus. Levavam o animalzinho, tadinho, para ser morto. E era degolado lá na hora. Ó. Passava a faca aqui e matava o animal, derramava aquele sangue, tinha todo um ritual de purificação para expiação dos pecados. Quando Jesus veio, aí Jesus então, por isso que a expressão, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso. Ele foi, entre aspas, o animal que foi colocado na cruz para morrer pela expiação dos nossos pecados. E a partir de então, não precisa mais levar nenhum animal para ser morto. Porque ele já fez isso. Então, basta o que agora? Nós orarmos arrependidos de verdade e pedir perdão, e Deus nos perdoa. Mas, nós temos que rejeitar essa imundícia. Porque mesmo nós sendo lavados no sangue de Jesus, a imundícia, ela fica batendo na nossa porta querendo voltar. E vocês devem estar se lembrando disso e sabendo que isso é verdade. Porque cada um de nós, segundo a Bíblia, somos tentados segundo a nossa própria concupiscência. Ou seja, cada um de nós é tentado segundo a nossa própria fraqueza. É isso que a Bíblia diz. A minha fraqueza não é a mesma que o do Natanael. Não é. Ele tem a fraqueza dele, eu tenho a minha. Então eu vou ser tentada na minha fraqueza. Ele vai ser tentado na dele. Cada um tem a sua fraqueza. Por exemplo, dinheiro não é minha fraqueza. Se aparecer com tentativa de me corromper com dinheiro, não vai conseguir, porque não é a minha fraqueza.
Eu não tenho problema com isso. Nenhum. Pode me oferecer 5 bilhões de dólares. Mesmo que eu esteja precisando. Eu não vou cair numa tentação dessa. Inclusive, uma vez, em Botucatu, quando nós morávamos lá, o Oscar era oficial de justiça. Muitos oficiais de justiça são corruptos, infelizmente. Alguns não, mas muitos sim. E os advogados corruptores, que existem também, pagavam alguns oficiais para, então, fazer o serviço, passar na frente o serviço, fazer mais rápido. E um dia um advogado chegou para ele e com um cheque num valor. E para ele fazer isso, passar o mandado dele na frente. Ele olhou o valor e era exatamente o valor que estava negativo na nossa conta no banco. Exatamente o valor que estava negativo na nossa conta no banco. Ele olhou e na hora veio a mente dele, mas o diabo é sujo. Fez o advogado oferecer o valor que eu estou precisando para acertar minha conta no banco. Ele olhou para o advogado na hora e falou assim, não quero, o senhor pode ficar com dinheiro. Eu não sou esse tipo de oficial de justiça, não você, e o senhor sabe disso, eu não sei nem porque o senhor me ofereceu. E ele tentou, ele falou, o senhor quer que eu pegue o cheque? Me dá aqui o cheque, e rasgou o cheque na frente do advogado. Então não adianta mexer com ele, não é a fraqueza dele, o dinheiro. Mas se fosse um outro, o diabo ia aparecer e ele poderia até cair. Mas não era a fraqueza do Oscar também, do dinheiro. Então não teve problema. Então, amados, a imundícia, ela bate na porta. E a imundícia é a nossa fraqueza. O velho homem quer voltar. A minha fraqueza, por exemplo, e eu falo isso várias vezes, é o meu autocontrole. Eu sou nervosa e eu tenho que sempre me autocontrolar. Sempre. Essa é a minha fraqueza. Então, às vezes, acontece coisa que eu conto até 1000, não é nem até 10. Conta até 1000 para não estourar, né? Que a Bíblia fala, irai-vos, mas não pequeis. Né? Então, às vezes, fica ali, justamente eu lembro disso, irai-vos, mas não pequeis. Então, eu fico ali, me controlando, essa é a minha fraqueza. As outras coisas, o diabo pode tentar, não vai conseguir. A minha fraqueza é essa, e ele sabe disso. Né? Então, é uma luta constante. Então, nós temos que vigiar constantemente. E você sabe qual é a sua fraqueza. E você tem que lutar contra isso. Né? O primeiro sinal que a alma mostra que a alma não está bem, que você está sendo contaminado com essa imundícia, é você não ter vontade de ir à igreja, de participar de cultos. Ai, hoje eu estou cansado. Hoje o Flamengo ganhou do Corinthians de 5-1. Eu vou assistir. Né? Tudo bem, os flamenguistas aqui, né? Parabéns para vocês. Eu sou corintiana, né? Fazer o quê? Né, Lúcia? Fazer o quê? Esse Corinthians, né? Falar o quê? Falar nada para ele. Né? Mas eu sou uma torcedora boa, tá? Eu sou esportista, então eu sei reconhecer quem ganha. Né? Mas, não, eu vou ficar em casa jogando, hoje não está bom para ir na igreja. Ih, choveu? Eu não, vou derreter se eu sair na chuva. Que a gente canta, faz chover, começa a chover, não vou na igreja. Ué, não pediu para chover? Mas não é essa chuva não, pastora. É chuva de bênção, mas a gente está pedindo para chover, tá ou não está? Nós estamos pedindo para chover. Aí chove e não vou na igreja porque choveu. Ué, você é feito do quê? De gelo? Vai derreter? Esfria um pouquinho. Nós aqui que temos calor. Ai, está muito frio, hoje eu não vou na igreja não. Né? Quem mora no frio, nossa, hoje está nevando, não vou na igreja. Hoje estou com preguiça. Cada dia é uma desculpa para não ter vontade de fazer as coisas de Deus. Cada dia é uma coisa. Isso é o primeiro sinal que você não está bem. E que a imundícia está fazendo assim, ó.
na sua porta, na porta do seu coração, da sua alma. Está querendo que o seu velho homem venha retornar, para você se encher de imundícia e cair no pecado e se afastar de Deus. Eu conheço várias pessoas, inclusive pessoas da minha família, que infelizmente começaram assim e hoje não estão mais nos caminhos do Senhor. Iam no culto, saía, sentava lá fora da igreja e lá ficava, quando estava para terminar, entrava só para falar amém, e hoje nem na igreja vai mais. Eu conheço pessoas assim. Ah, agora eu comecei a namorar, minha namorada não é crente, que já está errado, porque você fica em julgo desigual, a Bíblia diz que não pode ter julgo desigual, e isso que a Bíblia está dizendo é exatamente isso, você tem que arrumar alguém que seja igual a você. Julgo desigual não dá certo, né? Aí você começa a namorar alguém que não serve a Deus, você não vai conseguir levar essa pessoa para Deus, porque não é você que convence. Aí sabe o que acontece? Você que sai da igreja. A pessoa leva você para fora da igreja. Não adianta se iludir. Se essa pessoa for para ser sua, Deus vai levar ela para a igreja. Você não precisa começar a namorar ela, não. Deus vai te levar. Deus vai levar. E aí, futuramente, quando realmente essa pessoa for de Deus, aí Deus une vocês dois. Então, amados, comece a se autoanalisar, vocês aqui, você aí na sua casa, como está a sua vontade para fazer as coisas de Deus? Você tem usado, por exemplo, a pandemia para dar desculpas para não ir na igreja? Quem realmente tem problema, eu faço parte do grupo de risco e tenho problema, realmente não posso, aí tudo bem, tranquilo, a gente entende. Mas muitos se escondem no meio dessa pandemia para dizer, não vou porque eu tenho medo. E mentira. Eu não estou acusando ninguém aqui. Só estou falando que isso tem acontecido, infelizmente, mas você sabe, cada um sabe da sua vida e Deus conhece todo mundo. Eu só estou dizendo para você se autoanalisar e ver se você não é uma dessas pessoas que o diabo está usando isso para te afastar de Deus. Então, rejeite a imundícia. Se ela bate na porta do teu coração, da tua alma, diga não à imundícia. Diga não ao velho homem. Diga, eu sou lavado no sangue de Jesus Cristo. Sou nova criatura. E você não tem poder sobre mim, de Satanás. Diga isso, em nome de Jesus. Segunda lição. Acúmulo de malícia, não. Não tem acúmulo de malícia na sua vida. O que é isso? É uma habilidade maligna. O acúmulo de malícia é presta muita atenção nisso. É uma habilidade maligna de você querer e se sentir superior às outras pessoas. Eu sou melhor que os outros, eu sei mais do que os outros, ninguém sabe tanto como eu sei, ninguém é tão bom como eu sou. Sabe aquela pessoa que você vai conversar, ela sabe de tudo? Ela sabe de tudo, ela não aceita nada que você ou qualquer pessoa fale para ela. Não, isso eu já sabia, não precisa nem me falar, eu sei. Não. Não aceita nada, não tem humildade para aprender sempre. Tudo ela já sabe, ela se sente superior aos outros. Ela acha que ela é melhor aos outros, isso é independente de estudo, tá? Independente dela ser estudada, não ser estudada, isso é independente disso. Porque eu conheço muitas pessoas que têm muito estudo e são humildes. E outras pessoas que não têm estudo nenhum e são extremamente arrogantes. Então é nesse sentido que eu falo, do caráter mesmo da pessoa. Isso é uma malícia. A pessoa querer subir pisando nas pessoas. Eu vou chegar aonde eu quero, custe o que custar, mesmo que eu tenha que desgraçar a vida de outra pessoa. Vou usar as pessoas de degrau. Vocês já ouviram essa expressão? Eu vou subir usando os outros de degrau. Não faça isso. Isso é uma habilidade maligna. É uma habilidade
maligna, de malícia, que o diabo coloca no coração das pessoas. Isso é terrível. É aquela pessoa que olha para outra e diz assim: eu quero ter o que ele tem. Eu quero ser ele. Eu quero ter ele. É aquela pessoa que é invejosa. Aquela pessoa que fala assim: nossa, eu queria ter um marido desse jeito. Eu quero esse marido para mim. Eu quero essa esposa para mim. Nossa, eu quero esse emprego para mim. Esse cargo para mim. Isso é a malícia. É uma habilidade maligna colocada pelo diabo nas mentes, nos corações das pessoas. Então nós temos que nos livrar disso. E isso vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Então nós temos que nos limpar de toda a imundícia e de toda a malícia. Agora, nós vamos ver, aqui nós vimos duas coisas horríveis e negativas que nós temos que nos afastar. Agora nós vamos ver duas lições, né, para fechar, que são as lições que nos fazem nos libertar, nos limpar da imundícia e da malícia. Então, que é a terceira lição. Terceira lição: receber a palavra. Que palavra? A Bíblia. A palavra de Deus. Nós temos que recebê-la. E quando eu falo em receber, é ouvir e praticar, como diz no versículo 22, do Tiago 1. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Porque se a gente só ouve a palavra e não pratica, a Bíblia diz, nós estamos nos enganando. Nós mesmos. Então nós temos que receber a palavra, ou seja, ouvir, entender e praticar. Por isso que eu sempre oro dessa forma, que nós possamos ouvir a Deus, entender e praticar. Porque a Bíblia diz isso. São três coisas: ouvir, entender e praticar. Fazendo isso, nós estamos recebendo a palavra de Deus. E quando eu falo em receber a palavra, é somente a palavra de Deus. Porque às vezes é muito mais fácil a gente receber palavra de homens, outro tipo de palavra, e não a palavra de Deus. Às vezes nós pegamos a Bíblia, alguém nos procura, pedindo ajuda, um conselho, a gente pega a Bíblia e mostra na Bíblia qual é a solução. Olha, Deus fala isso. E lê a Bíblia para a pessoa. Dá o texto, lê a Bíblia. A pessoa não faz nada. Aí, chega algum dia, você fala com a pessoa, você fez o que o Deus mandou você fazer? Não, não fiz não. Sabe por quê? Fulano de tal chegou para mim e falou assim, assim, assim. E eu fiz o que ele falou. Ou seja, recebe a palavra de um homem, de uma pessoa, mas não recebeu a palavra de Deus. O que vai acontecer? Com esse espírito de engano que o diabo colocou, em princípio, pode até dar certo, mas depois vai dar tudo errado. Mas se a gente recebe a palavra de Deus, não tem como dar errado. Porque a palavra de Deus, ela é verdadeira. E se Deus falou, Ele cumpre. Deus não é mentiroso, Ele é verdadeiro. E se Ele promete, se Ele diz que vai acontecer, se fizermos daquele jeito, vai acontecer. Então nós temos que receber a palavra de Deus, e somente a palavra. E como que nós sabemos, pastora? Quando é a palavra de Deus, quando é a palavra do homem e quando é a palavra do diabo? Através do Espírito Santo de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é que nos dá o discernimento para sabermos se a palavra vem de Deus ou vem do diabo. Se ela é carnal ou se ela é espiritual. Somente através do Espírito Santo de Deus.
E para termos o Espírito Santo de Deus e podemos ouvir, nós temos que ter uma vida livre de imundícia, livre do acúmulo da malícia. E a quarta lição, além de receber a palavra, nós temos que guardar a nossa alma para a salvação. Guardar a nossa alma para a salvação. O propósito da nossa vida é a salvação da nossa alma. É para isso que Jesus morreu, para que nós sejamos salvos. Esse é o propósito de Cristo ter vindo e estar conosco, nos ensinando todos os dias, para que nós possamos ser salvos. E é por isso que ele não voltou ainda, porque tem gente que ainda não ouviu falar dele, para que tenha a oportunidade de poder aceitar Jesus, e então ter a oportunidade de ganhar a salvação. Então esse é o propósito. Mas o diabo, ele vai tentar de todas as formas levar o maior número de pessoas para o inferno, porque ele já sabe que ele está derrotado. Ele sabe que o final dele é arder no lago de fogo e enxofre. Ele sabe disso. Ele sabe onde ele vai passar a eternidade dele. E por isso, ele quer levar o maior número de pessoas com ele. Ele é um enganador. Lá em Apocalipse, que é um livro cheio de simbologia, mas se a gente começar a estudar e prestar atenção em Apocalipse, a gente vê tudo isso. Quando Deus revelou a João, ao apóstolo João, na ilha de Patmos, a respeito de Apocalipse, o próprio João não entendeu muito bem as coisas que ele viu. Então, o que ele relata é o que ele conseguiu entender, porque Deus não quis falar de forma expressa, aberta, porque a própria Bíblia diz que hoje nós entendemos em parte, mas um dia nós vamos entender completamente. Então, por isso que foi feito em forma de simbologia. E o que ele relata em dragão, em serpente, e ele vai falando, aquelas simbologias, é o que ele viu. Mas não necessariamente que é aquilo mesmo que vai acontecer, que é uma serpente que vai sair, que é um dragão que vai sair. Aquilo é mostrando o diabo, é mostrando a besta, o anticristo, o falso profeta, que são a trindade do diabo. Nós temos a trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e o diabo também tem. Então, nós temos que resguardar a nossa alma para que ela seja salva, não caindo no engano do diabo, não deixando que a imundícia entre em nós mais, nem a malícia venha até nós. Não podemos deixar que a nossa alma se perca. Não podemos. Pois a nossa alma é valiosa para Deus, porque Ele deu o seu único filho para morrer por cada um de nós. Então vamos vigiar, amados. Vamos vigiar. Vamos orar mais. Vamos praticar. E, para encerrar, vamos ler novamente. Portanto, despojando-vos, ou seja, retira, limpa toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Qual palavra? A palavra de Deus, a qual é poderosa. Para quê? Para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Depois eu gostaria que você lesse o Tiago 1, desde o versículo 19 até o 27, que vai completar esse trecho, né, que nós estamos lendo, que é sobre a prática da palavra de Deus. Leia depois na sua casa, Tiago 1, 19 a 27, e veja o completo a respeito da prática da palavra de Deus. Então, ouça a voz de Deus. Entenda o que Ele quer falar com você e pratique, para você ficar livre das armadilhas do diabo, livre da imundícia, da maldade. Receba a palavra e guarde a sua alma para a salvação. Amém?
Vamos ficar em pé? Feche os teus olhos. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra. Nós sabemos que o Senhor nos concedeu ouvir esta palavra esta noite, porque o Senhor nos ama, quer o nosso bem, quer nos abençoar e quer nos salvar. Muito obrigada, Senhor, por este grande amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigada porque nós sabemos que o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar ouvindo essa palavra. Pedimos a Deus que nós possamos realmente ouvir, entender e praticar. Que o teu Espírito Santo nos ajude a discernir a palavra que vem do Senhor e a que não vem, para que possamos sempre fazer a tua vontade e somente ela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem vos assentar um pouquinho antes da gente terminar? Amados, nós já vamos orar, encerrando, mas antes, eu estava lendo essa semana, né, na internet, vamos estar orando, porque essas doenças que estão aparecendo, esse coronavírus, na verdade, tudo já estava previsto na Bíblia, né? Pestes, tudo que vem acontecendo, aumento de criminalidade, pai matando filho, filho matando pai, tudo isso já está na Bíblia. E está tudo se cumprindo agora. Infelizmente, né, nós estamos numa época e está se cumprindo. E conversando em casa um dia também, nós não sabemos, mas eu até falei, acredito até que o anticristo já esteja entre nós, mas ainda não se revelou. Está segurando para se revelar na hora certa. Não sabemos, pode ser que ainda não, mas pode ser que já esteja. Nós não temos certeza. Mas uma coisa é certa, Jesus está próximo de retornar. Nós temos que andar na presença dele todos os dias, cuidar da nossa vida, da nossa alma principalmente, mas também da nossa saúde. Eu li essa semana que uma nova onda do coronavírus começou na Europa. A França já está com novas restrições. Lá já começou novamente uma segunda onda do coronavírus. E se começou lá, vai chegar no Brasil, infelizmente. Então vamos orar. E está previsto, inclusive, para chegar no Brasil em janeiro de 2021, essa segunda onda. Então nós temos que clamar mais pelo nosso país, clamar mais pelo nosso mundo, clamar mais pelas nossas vidas, né? Por todos que estão aí no mundo. Eu tenho visto também, em países que já são comunistas, países que, infelizmente, o comunismo está imperando, Bíblias sendo queimadas. Agora, essa semana, não foi só a Bíblia queimada, foram também letras de hinos sendo queimados, pessoas não podendo ir em igrejas, estão sendo fechadas realmente igrejas, e não é por causa de coronavírus não, tá? As pessoas estão sendo proibidas de ter Bíblia, hinos não podem ser cantados mais, estão sendo queimados. Mostraram na foto que eu vi, uma fogueira enorme, e não eram Bíblias ali sendo queimadas, isso eu vi outro dia. Eram hinos mesmo, partituras sendo queimadas, para que as pessoas não possam nem cantar. Estavam sendo proibidas. Então, está ficando feio, né? E nós temos visto isso aumentando nos países, né? Então, nós temos que orar muito. Nós temos que orar muito. Dia 15 de novembro, nós teremos uma eleição. Vamos orar e votar em pessoas que são de Deus. Pessoas que prezam
pela palavra de Deus, pela família. Aquelas pessoas que pregam contra a Bíblia, contra a família, não vote nelas, mesmo que você conheça. Não vote. Altar não é lugar de política, eu não estou fazendo política, eu sou contra isso. Eu estou falando para a gente orar. Não estou falando o nome de nenhum candidato, nem de vereador, nem de prefeito, mas estou pedindo para a gente orar, que como igreja nós temos obrigação de orar, antes de votar. E votar em candidatos que tenham por lema a Bíblia e família. E cuidado, muitos candidatos estão usando o nome de Deus, mas não são de Deus. Cuidado. Nós temos que pesquisar mais sobre a vida desses candidatos. Pesquisar mais sobre o passado desse candidato. Cuidado. Tá? Vamos orar mais, para que o Brasil não se torne... Ah, mas é prefeito. Sim, começa aqui no município. Tá? Para que nós não nos tornemos uma nação desse tipo. Glória a Deus que Deus tem cuidado de nós. E vamos pedir para que Ele continue cuidando. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, ao escolher as pessoas que são colocadas no poder. Então vamos votar com Deus, não é nem com consciência, é com Deus. Porque se votar com Deus, nós estamos votando com consciência. Porque o Espírito Santo nos conduz ao voto certo. Amém? Toda terça, toda quinta, os nossos devocionais, às 14 horas, né, aqui de Rondônia, 15 horas aí em Botucatu, São Paulo, você que sempre nos acompanha aí de Botucatu, São Paulo. E terça-feira e quinta, novamente, uma palavra de Deus abençoada para a sua vida também. Vamos nos colocar em pé, que todos vocês tenham uma semana de vitórias, de bênçãos, independente de problema, porque problema nós temos mesmo, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nós venceremos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar então para encerrar o culto. Senhor, obrigada por esses momentos em que passamos na Tua presença. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, por ter estado aqui no nosso meio, estar em nosso meio, porque a Sua presença, ela é real. Pedimos, ó Deus, que leve em segurança todos aqueles que estão aqui no prédio da igreja, livrando de acidentes de trânsito, de armadilhas do diabo, do homem maligno. Também abençoe todos aqueles que estão aí nas suas casas acompanhando. Quero pedir, ó Deus, que nos dê uma noite de sono abençoada. Abençoe, Senhor, as nossas eleições no dia 15 de novembro, que todos os candidatos que sejam eleitos aqui em Ji-Paraná e em todos os municípios desse Brasil, sejam candidatos que tenham por lema Deus e a família, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando as pessoas para que votem sendo inspiradas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa, Senhor, também, quero pedir agora uma bênção especial para a Rosana, lá de Botucatu, que pediu oração, que amanhã será submetida a uma cirurgia, às 14 horas lá de São Paulo, que o Senhor esteja à frente dos médicos, esteja à frente dessa cirurgia, que corra tudo bem a cirurgia, seja tudo bem durante a cirurgia e no pós-operatório também, e a sua recuperação seja abençoada em nome do Senhor Jesus. Senhor, muito obrigada, que nós tenhamos uma semana de bênçãos e de vitórias, porque nós tudo podemos no Senhor que nos fortalece. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Vão todos com a graça do Senhor Jesus e uma boa semana a todos em nome de Jesus.